Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Vamos abrir a palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, os versículos são de 7 a 11. Primeira de Pedro 4, 7 a 11. Vou ler o texto da palavra de Deus, conversar com as nossas crianças. Nossas crianças participam e trabalham conosco. Se o culto é um serviço a Deus, nossas crianças servem também. E elas servem ilustrando a mensagem. Então, sempre peço aos pais que as ajudem, para que elas também possam prestar esse culto de maneira integral ao Senhor. Ajudem na ilustração. Então, vou ler o texto, falar com elas e pensar com os irmãos nessa manhã acerca de Deus ser glorificado, para que Deus seja glorificado. Quem de nós não quer que Deus seja glorificado, não é mesmo? Quem de nós não quer? Tenho certeza que todos querem que Deus seja glorificado. Existem formas para isso? Existem muitas formas. Aqui neste texto, algumas que podem nos ajudar, tenho certeza, para a nossa santificação crescente. Está escrito assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amadíssimas e lindíssimas e preciosas e maravilhosas crianças que se assentam sempre olhando para o pastor, porque esta é a hora que elas começam a pensar, né? Como é que elas vão participar? Algumas maiorzinhas, outras menorzinhas. O culto ao Senhor é para todos nós prestamos o culto ao Senhor, seja com pouca idade, com média idade, com muita idade, como nós. As crianças também, e elas têm um privilégio muito grande, porque elas estão desde cedo. Alguns de nós chegaram tarde para a igreja, né? Eu entre eles, aos 26 anos. Talvez você mais cedo, louvado seja Deus. Quase tenho uma inveja santa de você ter chegado cedinho à igreja. Não vou invejar, mas vou admirar. Que bom, se você foi um dos trazidos pelo papai e pela mamãe. Você é um abençoado, um privilegiado, como nossas crianças são. Mas se você também acabou de chegar domingo passado, converteu no domingo passado, meu avô dizia, melhor cedo do que tarde, antes tarde do que nunca. Então, que bom que você chegou. Que bom mesmo, hein? Bom para a sua vida. Bom porque a gente vai se ver na eternidade, para sempre. Então, se você chegou agora, nunca é tarde para desfrutar do grande amor de Deus. A gente vai admirar sempre os mais novos, e você também vai admirar os mais novos, se você tem sido chamado agora para Deus. Mas provavelmente aqueles que são chamados também fora de tempo, muito tempo depois, eles vêm com uma coisa muito interessante, um senso de urgência. Normalmente aqueles que são chamados tarde, eles querem sempre correr atrás do tempo perdido, se é possível. E é uma característica muito interessante, aqueles que dizem, meu Deus, eu fui alcançado, eu preciso aproveitar, eu tenho que aproveitar esse tempo. E é uma característica muito interessante também dos que são alcançados mais tarde. Bom, não é o caso das nossas crianças, elas estão aí, filhas da aliança, filhas do pacto. Ilustração dessa manhã, crianças, desenhem a casa de vocês, desenhem uma Bíblia perto da casa de vocês e desenhem vocês na casa de vocês, com a Bíblia. Já pensou que coisa boa? Sabe o que o pastor gostaria muito? O pastor tem muitas alegrias na vida, muitas mesmo. Falo com as crianças, o pastor de vocês é um pastor muito feliz. Quem me conhece sabe da minha felicidade na fé e de pastorear. Meu Deus, se eu pudesse demonstrar toda a felicidade, eu não encontraria palavras para isso, porque eu sou mesmo muito agradecido, muito feliz, não quero mais nada da minha vida, senão ir até o fim
fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Velhinho, grisalhinho, sem conseguir ver direito, nem ouvir direito, dizendo, o quê? Na hora que pergunta o nome de alguém, a pessoa não sabe responder. Tá, eu ainda quero ter dessas coisas todas. A surdez, talvez, de uma idade, a dificuldade da visão, a fraqueza dos ossos, de tudo. Tenho orado para ficar velho. E você pode achar estranho isso, mas é mesmo a minha oração. Me leva à velhice, Senhor. Me leva a esse estado. Estou indo, estou caminhando, estou chegando lá. Os cabelos brancos começam a mostrar isso. Então eu sou muito agradecido, muito feliz. Gostaria que as crianças soubessem que o pastor delas, dessa igreja, é um pastor muito feliz. Mas uma das maiores felicidades é ver as crianças adorando a Deus cedo, trabalhando cedo para o Senhor. Por isso, sempre me pego com um certo peso no coração. Nós precisamos cuidar mais das nossas crianças, nós precisamos cuidar mais dos nossos adolescentes, precisamos cuidar mais dos nossos jovens, porque da forma como nós cuidarmos deles nessa tenra idade, em tese, claro, em tese, nós teremos adoradores pelo resto da vida. Então, quando eu vejo uma criança hoje aqui, eu sei que é um adorador que está ali, uma adoradora que está ali. E conforme nós formos ensinando nossas crianças no caminho que elas devem andar, elas hão de andar nesse caminho. Eu sei que há exceções, talvez o seu pensamento se pegue numa exceção. Mas eu conheço tal pessoa que foi ensinada e tal, e ela não está nos caminhos do Senhor. Posso lhe dar uma palavra de esperança? Ainda não está. Pense assim. Ainda não está, pense assim, porque toda semente semeada há de germinar, pense assim, ainda não está. Então nossas crianças, pensem, vocês na casa de vocês, com a Bíblia lá e vocês lá. Por que o pastor está falando disso? Porque este é o local da sua verdade. Você vai ser construído em verdade na sua casa. Você vai ser construído de acordo com a verdade dos seus pais, de acordo com a verdade dos seus irmãos mais velhos, talvez. E seria muito importante que você conhecesse essa verdade, enquanto criança, para não ser um adolescente falso, e para não ser um jovem falso, e para não ser um adulto artista, ator, aquele que representa ser aquilo que talvez nunca foi, ou começou a ser, mas se perdeu. Pois é. A ideia que eu quero trazer aqui para vocês, no primeiro momento, vai exigir um pouquinho de um abstrair da sua mente. Aqueles que são mais dados às tecnologias presentes, entendem logo. Os outros vão precisar de um esforcinho, mas você vai entender o que eu quero dizer. Vou fazer uma pergunta. Quem será que está aqui, nessa manhã? É você? Ou é o seu avatar? Eu sei, alguns perguntam, meu Deus, do que ele está falando? O que é Avatar? Avatar não é o filme lá que nós estamos vendo, né? Avatar é aquela figurinha que a gente constrói, faz e coloca lá no perfil do nosso Face. Os mais jovens já nem têm Face mais, né? Eles agora só estão no Insta, do Insta para frente. Daqui a pouco vão cansar do Insta, eles vão para o TikTok, ou eles vão para mais... Vão inventar coisas novas, fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos. Mas o avatar é aquela figurinha que a gente cria. Quem será que está aqui? Olha, isso é sério. Agora já não é mais a figurinha do perfil. Quem será que está aqui? Sou eu. Eu como sou? É você? Você como é? Ou somos aqueles que nós criamos para que as pessoas nos amem? É bom ser amado, não é? Eu gosto. Eu sei que você também gosta. Mas às vezes, de acordo com como nós somos, nós não somos pessoas fáceis de ser amadas. Então a gente dá um jeito, a gente é esperto, a gente é inteligente, a gente cria o avatar amável. Aquele avatar do sorriso, aquele avatar extremamente amigável. Bom, onde é que está o problema disso? Tem problema em você criar avatar? Não tem não, eu até mesmo tenho um. O problema é trazer isso para a adoração. O problema é quando eu trago aquele que eu criei, para que Deus o veja e me veja através dele. Quando isso acontece, aí eu estou com um problema na glorificação. Por isso a pergunta, quem está aqui nessa manhã? Somos nós como somos? Ou somos aquele que nós criamos? E então vamos convivendo bem com a nossa criatura,
mas ela é uma criatura, ela é virtual, ela não representa exatamente quem nós somos. Tanto é que nós não criamos um avatar irado, nós não criamos um avatar com cara de dúvida, não criamos um avatar com assim, e agora, o que fazer? Nunca a gente cria um avatar assim. A gente cria um avatar com o melhor de nós, e a gente tem tanta coisa boa para mostrar. Quisera que os avatares mostrassem todas as coisas boas que nós temos para os outros verem. Então seríamos muito mais elogiados, com mais likes, com mais abraços. Meu Deus, já seria o céu. Ainda não é, ainda estamos aqui na terra e precisamos pensar de vez em quando: quem sou eu, né? Porque de acordo com quem sou eu vou fazer algumas coisas. E esse texto mostra isso. Ele mostra uma perspectiva de Pedro para que a igreja soubesse quem ela era de verdade. Três coisas vão demonstrar nesse texto se aquela igreja era uma igreja essencialmente bíblica, se era uma igreja cristã, essencialmente. Três coisas, você vai ver aqui na passagem. E destas três coisas, da evidência dessas três coisas, ou da busca por essas três coisas, porque às vezes a gente procura, meu Deus, eu não tenho isso, essas três coisas eu não tenho. Tem gente que é mais expansivo e logo fala, eu não tenho nada disso, meu Deus do céu. Ele vai falar dessas, eu já estou antecipando, deixa eu ver o que será que ele está falando aqui. Barbaridade, eu não tenho. E essa outra, também não tenho. E a terceira, já dá para pedir música no Fantástico, 3 vezes, as 3 eu não tenho. Bom, nem sempre é da evidência que uma igreja é construída, às vezes é da sua busca. Eu não tenho, mas eu gostaria tanto de ter, vou orar por isso, vou orar para ter. Dessas 3 coisas, nós temos um tipo de ação. A gente só faz alguma coisa de acordo com o que a gente é. E é por isso que esse texto vai mostrar 3 coisas então. Vamos lá, vamos pensar nessas 3 coisas para uma igreja ser. Para eu, você, todos nós juntos sermos, para que nós não sejamos uma espécie de avatar cultico. Já pensou? Um avatar, Deus olhando para uma igreja que tem tudo, canções de pessoas que cantam dizendo aleluia dentro, mas o coração está cheio de ódio. O pastor pregando, poxa, ele se preparou, estudou hermenêutica, homilética, estudou os contextos, fez até exegese, rapaz. Vai até dizer o que é a palavra fim. Essa palavra fim não é escatologia, não é escatós que está aqui, é telos. A ideia de encher um copo de água ou alguma coisa e ele ficou cheio. Quando ficou cheio, entrou no limite, ok? Puxa vida, tem até exegese. Mas de repente tem um coração dividido, tem um coração que não teme, tem um coração que está distante, distraído às vezes. Tudo pode, né? Então já pensou? Nós chegarmos a uma situação de estarmos todos aqui, mas ninguém estar aqui de verdade. Porque isso acontecia no Antigo Testamento. Em determinado momento Deus diz, é tudo muito bonito todos vocês aqui, mas posso dizer uma coisa? Tenho vontade de colocar 2 querubins na porta, para não deixar 2 coisas acontecerem. Ajuntamento associado à iniquidade. Ajuntamento e iniquidade juntos, não é comigo nem para mim. Deus diz isso lá. Como nós somos uma igreja madura, protestante, que trata das coisas na sua essência, esse é um assunto importante para nós. Vejam as 3 coisas que Pedro esperava na igreja daquela época e que acho são esperáveis na igreja de hoje. Primeira palavrinha, está aqui no versículo 7. Eu vou dividir essa passagem, então, em 2 partes. A primeira parte, de 7 a 9, e a segunda parte de 10 a 11. Acompanhem comigo as 3 palavrinhas fundamentais aqui. As primeiras. A primeira é sóbrios. Sede sóbrios. A segunda é tende amor, no versículo 8. E a terceira é sede hospitaleiros. Sede sóbrios, tende amor e sede hospitaleiros. Em palavras simples, porque aqui nós estamos na tradução, na versão revista atualizada, sejam sóbrios, sejam amorosos e sejam hospitaleiros. Teste inicial para todos nós, como se estivéssemos lá no vestibular. Graças a Deus já passamos, os mais idosos aqui como eu já passaram dessas coisas, dessas provas. Mas os mais novos ainda vão ter que fazer muita provinha ainda. E tem a pergunta lá, defina você. Sóbrio.
Sim, não, mais ou menos. Amoroso. Sim, não, mais ou menos. Hospitaleiro. Sim, não, mais ou menos. Que nota deu? Que nota dá para nós, né? Que nota será que dá, Antônio? Que nota será que dá? Pois é, 3 palavrinhas. Será que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia dá muita importância à sobriedade, ao amor e à hospitalidade. Eu dou? Não sei. Às vezes dou, às vezes não dou. Uma hora dou, outra hora não dou. Mas a Bíblia nos orienta para algo extremamente espiritual, muito espiritual: sobriedade, amorosidade e hospitalidade. Se você gosta de folhear a Bíblia, você vai me seguir agora. Eu vou dizer uma referência, você pode procurar, eu vou comentar alguma coisa e vou em frente. Eu vou pontuar aqui, vamos ver, 3, 6, 8 versículos bíblicos diferentes. Se você gosta disso, vai lá. Abra sua Bíblia inicialmente em Mateus 26, 41. Só que eu não vou ficar muito tempo aí, tá? Mas você dá uma olhadinha no que está escrito lá. E eu explico. É o momento em que Jesus está com os seus discípulos. Todos estão no Getsemane. Judas já havia traído a Jesus. E então Jesus diz: vou orar. Ele vai para um lugarzinho, fica em oração, pede aos seus discípulos: vigiem e orem. Eles ficam em oração até dormirem. Dali a pouco Jesus chega, olha para eles e diz: não conseguiram ficar acordados nem um pouco? Era para vocês ficarem sóbrios. Vocês deviam ter ficado sóbrios. Eu digo para vocês: vigiem, vigiem. Essa é a palavra: vigiem. Vigiem, vigiem. Vigiai na tradução Revista Atualizada. Vigiem na Nova Almeida e Atualizada. Meus irmãos, em Lucas capítulo 21, versículo 36... se você procurar, você vai ver. De novo tem uma palavra lá, orientação a vigiar. E lá, meu Deus, lá é tão importante que eu vou ler esse texto para vocês. É Lucas capítulo 21 e o versículo é 36. Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Será que a Bíblia dá importância a vigiar? Aqui é escatologia mesmo. Aqui é final dos tempos. Vigie, sabe para quê, filho? Sabe para quê, meu irmão? Sabe para quê, minha irmã? Para você estar de pé nesse dia. Vigie, para você estar de pé nesse dia. Por isso o texto bíblico diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então a palavra de Deus dá muita importância a esse negócio de sobriedade. É graças à sobriedade que casamentos são mantidos, um honrando ao outro. É graças à sobriedade que a educação de filhos se dá, ensinando a criança no caminho que deve andar. É graças à sobriedade que filhos honram os seus pais para que lhes vá bem o caminho na terra. É graças à sobriedade que igrejas são mantidas evangelísticas, porque elas devem isso à glória de Deus, pregarem o evangelho no mundo. É graças à sobriedade. Então a sobriedade é muito presente. Ser sóbrio é uma instrução magnífica. Quando Tiago escreveu a sua carta, ele disse assim: alguns se perdem, alguns dormem. E quando Jesus, falando sobre vigilância, contou a parábola das 10 virgens, também. Ele disse: olha, muitas virgens carregaram o seu lampião, lá no sul a gente chama candeeiro, levaram o seu candeeiro para esperar o noivo. Mas algumas imprudentes dessas virgens esqueceram de pegar mais óleo. E então na noite, na hora em que o noivo chegou, todas se levantaram, mas algumas não tinham mais óleo para as suas lamparinas. E aí a palavra de Deus diz: vigiem, vocês não sabem a hora que o noivo vai chegar.
Então essa expressão vigiar, essa expressão sejam sóbrios, essa expressão sejam pacientes, é simplesmente muito importante. E quando Pedro escreve, se você quiser ver um pouquinho mais sobre essa questão da sobriedade, vejam, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 13, ainda tem alguma coisa a mais sobre essa sobriedade. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus, que era o mistério oculto, se revelou, ele trouxe toda a graça. Ele trouxe o conceito de salvação, ele trouxe o conceito de adoração, ele trouxe o conceito de eternidade, abriu os nossos olhos. E por que então que Pedro diz isso? Pedro diz, vocês vão precisar de sobriedade, entendimento para isso. Em meio às lutas da vida de vocês, em meio aos ataques à fé de vocês, vocês vão precisar de sobriedade para isso. Porque quem dorme não vê. Então, o caminho da fé não é um caminho de descanso, é um caminho de alerta, é um caminho de olhos abertos. E quem fica alerta, fica aberto ao ouvir de Deus, mantém sua leitura, porque ela ouve o Senhor pela leitura das Escrituras. Ela mantém o seu tempo de devocional com Deus, porque ela fala com o seu Criador em oração. Ela mantém o seu testemunho no mundo, porque ela é chamada a uma obediência ativa. É isso que é o cristão. É disso que Pedro está falando. O que é que nós podemos ser como igreja? O que podemos ser? Então, sobriedade é um assunto importantíssimo. Mas tem o amor aqui. Quem não gosta de falar do amor? Quem não gosta de pensar o amor? Mas este amor aqui em Pedro é o amor que cobre multidão de pecados. Pastor, como é que um amor cobre multidão de pecados? Vamos ver. Abra comigo, Provérbios 10, versículo 12. Provérbios 10. Você vai ver a diferença entre o amor e o ódio. Provérbios 10, 12. Está lá. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio sempre produzirá mais ódio. E o amor é como um extintor no fogaréu. Mas tem que usar a substância química certa do extintor. Você sabe que extintor tem substâncias diferentes, né? Tem gente que taca-lhe um extintor para coisas erradas. Então, tem extintor para borracha, tem extintor para paredes, tem extintor para coisas elétricas. Errou a substância do extintor, não adiantou ter um extintor na mão. O ódio sempre vai excitar contendas. Então, quem quiser trabalhar na perspectiva do ódio, pode se preparar, vai bater e vai apanhar. Mas quem quiser andar pelo amor, vai apagar muitas transgressões. É importante ou não é o amor que cobre multidões de pecados? Eu gosto muito de ler 1 Coríntios 13, realmente uma exaltação ao amor em 1 Coríntios 13. E fala muita coisa sobre o amor. E o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, o amor... quanta coisa boa do amor. Mas uma coisa é muito significativa lá. O amor de 1 Coríntios 13 se alegra na verdade. Amor que é amor, tem verdade. Amor de verdade, amor em verdade... Primeiro de tudo é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não tem verdade maior do que isso. A nossa resposta amorosa, ela precisa ser verdadeira. Nós não podemos expressar amor egoísta. Não podemos expressar um amor julgador. Nós não podemos expressar um amor condicionado a amor. Esse é o amor verdadeiro. Então, o amor, ele se regozija com a verdade. Quer ver um texto que nos ajuda a pensar? Se você olhar para Tiago, capítulo 5, versículo 20, você vai ver um amor de verdade. Tiago diz que a conversão cobriu multidão de pecados. Antes de eu e você sermos convertidos a Deus, todos os nossos pecados estavam expostos. Mas quando nós fomos convertidos, foi como que uma manta chegasse sobre todos esses pecados, reunisse todos esses pecados dentro de si
e todos esses pecados fossem jogados na cruz. A conversão cobriu uma multidão de pecados. Deus não vê mais, não toca mais, não age conosco em relação aos pecados que antes estavam todos expostos e que nós tínhamos que prestar conta deles. E você sabe que o preço do pecado é caro, é morrer. O salário do pecado é morrer. O preço do pecado é ser morto por ele. E então, na morte de Cristo, quando ele levou este pecado, todos os pecados, e nós fomos convertidos a Deus, os pecados já não nos matam mais. Então sim, o pecado cobre multidão de pecados. E é nesse sentido que a passagem está dizendo: amai-vos muito, mutuamente, porque o amor apaga as transgressões. O amor não traz os pecados à tona. O amor traz paz. Veja mais, é sobriedade, é pecado. Será que é necessário hospitalidade? Nós que trabalhamos com grupos familiares, nessa semana eu vi as fotos. Puxa, que alegria, meus irmãos. Meus irmãos, que coisa linda dessa igreja é saber que ela se reúne nas casas durante a semana. Não importa se está cheio, não importa se tem poucos. Eu sei que ali tem um anfitrião que abriu a porta quando tocou a campainha e disse: venha, entra aqui. Ali eu sei que uma palavra foi aberta para que alguém dissesse: vamos estudar essa passagem, ela pode ser um alimento para nós. Ali eu sei que no final alguém fez, nem que seja um chips, uma batatinha chips no final. Mas alguém abriu, teve barulhinho de alguém abrir alguma coisa para que... Gente, vamos comer? Sabe aquele cheirinho de café da cozinha? Você vai ficar sem isso? Você fica se você não participa dos nossos PGs. Mas você pode ter se você se envolver, porque isso é hospitalidade. Um anfitrião que diz: vem cá, vamos sentar um pouco aqui. Às vezes está chovendo muito lá fora, às vezes está um calor enorme, um ventilador ali dentro e pessoas ali pensando: como é bom estar aqui. Só quem vive a vida de grupos familiares sabe disso. Quem não vive não sabe, vive em hipótese, mas não sabe o que é ter dentro da sua vida amigos com a palavra no meio deles. Igreja também é assim. Imaginem vocês, hoje pela manhã, quando eu cheguei um pouquinho mais cedo, fui para a cozinha, os diáconos estavam ali, porque os diáconos chegam antes, responsáveis que são para cuidar das coisas do Senhor. Fui orar com eles, deu vontade de chorar, ver esses homens que têm tantas coisas, tantas lutas, tantos trabalhos durante a semana. Poderiam dormir, estavam aqui, para que quando você chegasse, tudo estivesse arrumado, para honrar você. Para não te desonrar, para honrarem a Deus, para não desonrarem a Deus. Como é que eu não vou valorizar isso? Como é que eu não vou dizer graças a Deus, quando vejo as sociedades internas com as suas diretorias trabalhando e trabalhando muito, mas muito mesmo, para que Deus seja glorificado, para que pessoas sejam alcançadas? Como é que eu não vou reconhecer isso? Porque tudo isso faz parte da hospitalidade. Ou você é ou você não é. É bom ser? O texto aqui mostra que líderes principalmente precisam ser hospitaleiros. Isso está em 1 Timóteo capítulo 3, quando vai falar sobre os presbíteros, os diáconos. Uma das características é serem hospitaleiros, é ser hospitaleiro. E tanto em Timóteo quanto em Tito, eles têm que ser hospitaleiros. E posso dizer uma coisa de maneira muito transparente? Quando se é hospitaleiro em casa, se é hospitaleiro na igreja. Quando não se é hospitaleiro em casa, se tenta ser hospitaleiro na igreja por causa de uma pressão, que alguém coloca: você é líder, você tem que receber bem, você tem que... Mas é melhor deixar de ser líder, porque se não consegue ser hospitaleiro em casa, vai ser muito pesado ser hospitaleiro na igreja. Vai ser uma guilhotina, vai ser uma adaga no pescoço. Não dá. Ninguém pode fazer se antes não for. Ninguém entrega o que não tem. Nós só podemos fazer de acordo com o que somos. De novo eu digo, pode ser que a igreja aqui de Pedro não era tudo isso, mas ela tinha que querer ser. Dizer: meu Deus, por que eu sou tão distraído?
Por que eu estou brisando o tempo inteiro? Eu preciso estar atento, eu preciso estar com a minha mente, com os olhos abertos, minha mente precisa estar vendo o que está acontecendo ao redor. Por que eu sou alienado dessa coisa que é a verdade, Jesus Cristo? Deixa eu trazer um ponto só para você. Um dia, depois que Pilatos disse, eu não tenho nada a ver com isso, e depois de toda a pena ser colocada sobre Jesus, ele caminhou um monte inteiro, com uma cruz nas suas costas, com uma coroa na sua cabeça, com pessoas cuspindo nele. E então quando ele chegou lá em cima, já todo o resultado daquilo, ele é levado a uma cruz. Quando ele está lá naquela cruz, ele ainda está sendo zombado por um dos ladrões que está ao seu lado. Ele ainda está sendo zombado por gente que disse, salva-te a ti mesmo. Ele está caindo quando o seu pescoço cai para a direita ou para a esquerda, e ele diz, está consumado, Pai. Foi por nossa miserável vida, foi por nossa improvável salvação, impossível salvação, foi por isso que ele morreu. Sabe, depois da sua morte, ele continua a ser morto constantemente, o tempo inteiro, em todos os lugares, por todos os sistemas, por todas as formas humanas. Ele continua a ser completamente negado. Mas um povo no meio deste mar de desilusão e de desesperança, creu nele, como um centurião, que depois de ter feito o que fez contra ele, olha e diz assim, verdadeiramente, sei que ele é o Filho de Deus. Sabe, não dá para trazer Avatar para o culto, não dá para viver com alguém que a gente cria, ou somos o que somos, ou caiamos desesperadamente, pedindo perdão ao Senhor, por termos criado alguém para agradar pessoas que acha que vai agradar a Deus. As pessoas a gente agrada, acho que agrada. Os mais inteligentes conseguem esconder melhor ainda quem eles são lá dentro. Mas para Deus não dá. E então nós temos algumas coisas aqui que são fundamentais. Porque elas têm a ver com o que nós somos. Se nós não quisermos que o Espírito de Deus fale ao nosso coração, igreja não é um lugar para se estar. Então nós devemos estar em outro lugar. Aqui é um lugar para o Espírito falar conosco. Irmãos, sobriedade, amor cristão e hospitalidade são marcas de uma igreja. Quando não há nelas, elas precisam clamar para que haja. Porque senão elas não vão conseguir exercitar os dons que elas têm e precisam exercitar. Veja essa outra parte, os versículos 10 e 11. 10 e 11. Enquanto isso, as crianças estão desenhando a casa delas, a Bíblia, elas lá, porque o pastor gostaria muito que elas fossem muito verdadeiras, que elas não começassem a criar um adolescente falso, que elas não criassem um jovem hipotético, e que elas não criassem lá na frente um adulto especialista que ganha Oscar, um adulto que é um ator de primeira qualidade. Mel Gibson não é nada perto do que eu faço. Brad Pitt não é nada. Angelina Jolie, não tem nem comparação. Eu represento muito mais. Irmãos, nós não estamos num tablado de cinema. Nós estamos num caminho duro, difícil, só sustentado pela graça de Deus. Nós não estamos representando uma fé, ou nós estamos vivendo a fé que nós temos, ou nós estamos clamando para que tenhamos fé. Esse é o nosso estado. Os dons dessa passagem, você vai ver como são importantes. Versículo 10 e versículo 11, eu até vou ler, porque veja como é que Pedro tratou isso. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos, e se alguém serve, faça na força que Deus supre. Está escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 42. Abra lá, você vai ver, lá tem uma procura. Lucas, capítulo 12, e os versículos são 42. Deus está procurando alguém. Lucas 12, 42. A Bíblia aqui está um pouquinho presa, mas eu chego lá. Lucas 2, versículo 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo, fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Parafraseando,
Quem é o mordomo fiel e prudente para que eu possa dar a ele responsabilidades sublimes, grandes? Quem é? Onde eu vou encontrar? Quem são os fiéis e prudentes que eu vou dar a eles responsabilidades dignas? Onde estão? Será que eu sou um deles? Será que somos? Veja Romanos 12, versículos 6 e versículo 7. Romanos 12, 6 e 7. Mais uma vez, um texto dizendo que tudo aquilo que recebemos, Deus já planejou tudo antes. Tudo tem um motivo, tudo tem uma causa. Romanos 12, 6 e 7. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. E aí vai explicar mais outras coisas. Ou seja, aquilo que recebeu, espera-se que aquilo que nós recebemos, tenhamos recebido, exercitemos de verdade e não neguemos o dom recebido. Será que tem alguma coisa que possa me convencer um pouquinho mais? Veja 1 Coríntios, capítulo 4, tratando desse assunto. É assunto relacionado a dons. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros? Lembra da palavra despenseiro que está lá? O que se requer dos mordomos, dos despenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Como é que a gente vai negar o dom? Como é que a gente vai negar o presente? Como é que a gente vai negar o que foi dado para a glória de Deus? Bom, quando a gente nega, a gente não glorifica o Senhor. Então deixa eu falar uma coisa que é séria, difícil, a começar em mim, a começar para mim. Eu acho que eu me engano muitas vezes, comigo mesmo, achando que eu estou glorificando a Deus e não estou. Achando que eu estou rendendo a honra e a glória devida ao poderoso Deus de Israel, e não estou. Acho que, não, mas eu sou crente, então se eu sou crente, eu devo estar glorificando a Deus. Alienado, cheio de ódio, ou raiva, ou desprezo, sem que a dobradiça da minha casa nunca rangeu com a chegada de ninguém? Será que eu não estou com alguma concepção errada sobre glória de Deus, à luz deste texto? Talvez seja só eu, talvez você não. Mas se você também estiver nisso. Veja uma outra parte, requer fidelidade, ou seja, não tem como eu vou optar. Seja fiel o que recebeu. Daí talvez você pense assim, Senhor amado, eu queria, mas eu não consigo. Consegue sim. Veja o que a palavra de Deus diz. 1 de Pedro, e nós fechamos o ciclo voltando para 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11. E aqui nós concluímos a explicação do texto, vou fazer algumas aplicações. 1 de Pedro 5, versículos 10 e versículo 11. Está escrito assim: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, de fortificar e de fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Exatamente como Pedro tinha escrito antes. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que ele escreveu em 4:11, agora ele escreve em 5:11. Como glorificar a Deus, meus irmãos? Como é que Deus está sendo glorificado na nossa vida? Se eu e você procurarmos a nossa vida, nós vamos encontrar, à luz do que Pedro está falando, essa sobriedade, essa lucidez. Nós vamos encontrar a lucidez para dizer assim: eu não posso deixar de ler as Escrituras, porque se eu não ler as Escrituras, Deus não vai falar comigo objetivamente. Eu vou ter de depender que alguém fale, que algum oráculo apareça e fale alguma coisa para mim. Irmãos, Deus fala objetivamente pela sua palavra. Quando nós paramos de ler as Escrituras, nós estamos negligenciando a voz de Deus, a voz objetiva de Deus. Então, se nós nos perdemos dessa lucidez, não estamos lúcidos.
Se nós perdemos a lucidez, olha, Senhor, o Senhor me conhece, eu muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu não tenho para quem falar, eu não tenho com quem conversar claramente e abertamente, talvez porque eu já tenha criado um conceito imagético para as pessoas, que se eu chegar e falar, não é nada disso que eu tenho demonstrado para você, eu sou outra coisa, eu sou frágil, tenho mais dificuldades, eu tenho mais dúvidas, eu sou mais fraco, Senhor. Mas eu preciso falar com o Senhor. Eu sou este frágil, eu sou esse duvidoso, eu sou esse de ânimo que muda, eu sou essa pessoa. Se eu e você perdemos o nosso Deus em perspectiva, nós já não oramos mais. Pronto. É isso. Se nós perdemos a lucidez, irmãos, provavelmente nós também perdemos o amor, porque nós não conseguimos amar de fachada, não conseguimos amar representativamente. Isso se ama no filme, na série, não na vida real. E se nós não somos lúcidos e não conseguimos amar, provavelmente nós também não recebemos as pessoas na nossa vida. Não estou falando da casa mais, não estou falando da igreja, estou falando da nossa vida. E então nós nos tornamos os ermitões. Um ermitão do deserto. Muitos se tornaram ermitões no deserto. Mas nós não fomos chamados para sermos ermitões. Nós somos chamados para sermos pessoas que dizem: ei, bom dia, como você está? Que bom te ver. Viu? Podemos almoçar, jantar, comer o cachorro quente da esquina. Podemos... Que tempo nós temos para a gente se conhecer, para a gente interagir? Que tempo nós temos? Nós podemos criar um tempo, porque eu gostaria de te conhecer mais. Posso te ajudar? Posso ser útil a você? Hospitalidade não é só receber formalmente. A maior das hospitalidades, talvez, seja quando a gente recebe alguém na nossa vida. Quando não tem ninguém mais na minha vida, saiba que provavelmente a porta foi fechada e a chave foi jogada fora. Pedro tinha muitas preocupações com a igreja inicial, porque ele sabia que, de acordo com a essência dessa igreja, ela ia fazer alguma coisa naquela época. Se a sua essência não fosse forte, ela não ia fazer muita coisa. E é aí que eu trago essa aplicação para nós. Meus irmãos, uma pergunta simples, mas me ajude a responder. Onde nós conseguiremos chegar como Igreja Presbiteriana da Lapa? Falando entre nós aqui. Onde nós conseguiremos chegar? Onde nós conseguiremos chegar com esse evangelho que nós cremos? Ele é o evangelho da minha vida, que eu testemunho, com condição de receber quem chegar aqui e dizer: eu estou aqui, a gente está aqui, nós te ajudamos aqui, qual é o seu problema? Como é que a gente pode ser útil a você? Ou nós vamos falar: bom dia, bem-vindo, tudo bem? Como está? Tchau. Até domingo que vem. Não falte domingo que vem, no mesmo bate-banco, no mesmo bate-lugar, na mesma bate-caverna. Irmãos, se as pessoas não fizerem parte da nossa vida, elas sempre estarão fora. Então, onde é que nós podemos chegar como igreja que abraça, que recebe, que cuida? Onde nós podemos chegar? Irmãos, onde nós podemos chegar como congregações, como plantações? Onde nós podemos chegar? Nós vamos chegar à medida da nossa fidelidade, nós vamos chegar à medida da nossa consciência, à medida da dor do nosso coração pelos perdidos, à medida do sofrimento que nós temos por vivermos em um país idólatra e miserável como este é. E enquanto nós não perdermos, ou enquanto nós não perdemos a capacidade de indignação com isso, nós continuamos fazendo evangelização, continuamos fazendo missão. No dia que a gente perde a capacidade de se indignar, a gente já não faz mais evangelização, a gente já não planta mais igrejas, a gente já não se importa mais. Até onde a gente pode chegar? Até onde nós podemos chegar dentro das nossas casas, nos relacionamentos que nós temos, naquele sim que foi dito diante de alguém, naquele compromisso de estar na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, até onde a gente vai chegar? Irmãos, até onde os nossos filhos vão chegar? Quando é que nós paramos de sofrer dores de parto pelos nossos filhos? Será que vai chegar um momento em que nós já não nos importaremos mais com eles? Será? Meus irmãos, até onde nós podemos chegar como voz proclamadora nessa cidade? Até onde? À medida do que somos, à medida do que queremos ser. Minha oração é que nós busquemos com toda a força sobriedade. O mundo está cheio de gente iludida, nós não somos um povo iludido. O mundo está cheio de ódio, nós não somos o povo do ódio.
O mundo está cheio de individualismo, nós somos o povo da família da fé. Tenho certeza que aqueles dons que Deus deu à igreja, Ele quer que sejam exercitados, é o serviço. Nós só conseguiremos servir à medida do que Deus fez em nós, com a conversão. Feche seus olhos, pense junto, pensemos juntos. Será que o que Pedro esperava da sua igreja, nós conseguimos dizer, Pedro, 2000 anos depois, nós estamos trilhando nesse caminho? E se porventura não estivermos trilhando, nós podemos também dizer, Pedro, isso não me interessa. Ou dizer, Pedro, eu vou pensar melhor nisso. Santo e eterno Deus, Deus da igreja, Senhor da igreja, Senhor que chamou um povo à comunhão, à salvação, Senhor que transformou um povo. Nós não tínhamos, nem éramos povo, e agora a Tua palavra diz que somos o povo de Deus. Nós estávamos perdidos, sem rumos, presos aos nossos pecados. Nós tínhamos um preço, a nossa vida pagaria por cada pecado, como muitos vão pagar com a sua própria vida pelos seus pecados. Mas a nós o Senhor deu o seu Filho, e nós entendemos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos disse, eis aí o teu Redentor. Ele vive e Ele nos redimiu. Senhor, por isso nós somos um povo chamado para fora deste mundo, para pregarmos essas verdades conhecidas ao mundo. Agora ajuda-nos nisso, Senhor, ajuda-nos como igreja. Senhor, dá-nos um constante crescimento em sobriedade, um exercício de amor abnegado. Dá-nos, Senhor, a condição de sermos aqueles que não querem se separar socialmente das pessoas, mas querem conviver com elas por conta da luz que há neles, para que essa luz possa brilhar nelas. Que povo maravilhoso é o Teu, Senhor. Que grande povo o Senhor chamou para si. Nós Te louvamos por isso. Sabemos que estamos numa caminhada, que temos muito pela frente, mas a Tua voz, avante, crentes, essa voz é ouvida pelo Seu povo. Eis-nos aqui para caminhar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.